E 79% das famílias brasileiras estavam endividadas no mês de outubro. Esse é o maior valor da série histórica, de acordo com a pesquisa que veio da Confederação Nacional do Comércio. Já a inadimplência, essa ficou estável. As projeções mostram que o endividamento ele deve crescer nos próximos meses. Diante desse cenário, você tem que ter um planejamento financeiro que é fundamental, tanto para manter as contas em dias, como também para fortalecer esse equilíbrio emocional, gerando mais produtividade e não gastar mais daquilo que você tem. Para entender melhor o que deve ser feito, entender também uma pesquisa como essa, o que significa esses termos, para a gente fazer uma diferenciação muito importante, eu vou conversar agora com o educador financeiro, Leandro Trajano. Professor, uma ótima noite, é um prazer recebê-lo aqui. Boa noite, Algarto. Prazer, sim, a gente estar junto e falar de um tema que impacta tanto as famílias brasileiras, no bem-estar, na produtividade, no dia a dia. Então, é um tema fantástico realmente para a gente abordar e tentar contribuir aqui. Professor, quero começar utilizando o seu conhecimento para explicar para quem está em casa, para não fazer confusão, essa diferença entre a inadimplência e o endividamento. São coisas distintas. Excelente. Dívidas, praticamente todos nós temos, né? A gente tem várias dívidas boas, dívidas ruins, dívidas que a gente acredita que está contraindo para financiar um imóvel, comprar um carro novo. Então, são dívidas que a gente está melhorando de vida, a gente está aumentando o nosso patrimônio, a gente está procurando bem-estar maior. E tem dívidas que vêm, que são dívidas ruins, porque a gente não está conseguindo pagar um cartão de crédito, precisou um empréstimo, parcelar essa fatura, dívidas por coisas que a gente não está conseguindo pagar no dia a dia. Quando a pessoa deixa de pagar uma dessas dívidas, seja a dívida boa ou a dívida ruim, essa pessoa se torna inadimplente. E hoje a gente tem muita gente inadimplente no Brasil e, claro, um percentual altíssimo e crescente de endividados também. A gente olha para esse movimento, nós colocamos uma lupa nesse número para entender o que está por trás disso. Nós avaliávamos aqui no primeiro semestre, também verificando, esmiuçando os trimestres, que é realmente algo alarmante. O que justifica um aumento como esse nesse momento? Nós tivemos também em outros instantes aqui números muito bons em relação ao nível de emprego, as pessoas conseguindo achar a sua vaga e o seu local de trabalho. Isso pode, de alguma forma, levar a uma falsa ideia, onde eu posso comprar alguma coisa que antes eu não podia, e esse movimento de compra, ele vai crescendo, a pessoa fica endividada, com um carnê longo para pagar, um cartão de crédito, como o senhor explicou muito bem. Olha, a gente tem vários pontos que impactam, sim. A gente vive um momento de taxa Selic, que é a nossa taxa básica de juros bastante alta, e sem uma previsão de queda rápida. Isso deve acontecer gradualmente no próximo ano. Então, tomar crédito continua bastante caro. Isso não quer dizer que as pessoas deixaram de tomar crédito. E muitas vezes esse crédito está sendo tomado num prazo mais curto. As próprias instituições financeiras, em algumas situações, terminam por conceder esse crédito para ser pago no período mais curto. Imagina a pessoa que está tomando um crédito porque já está sufocada, ainda precisa pagar os juros e, para isso, um prazo mais curto. Junto a isso também, as contas do dia a dia, todas as despesas que tem. Então, isso termina por apertar mais o orçamento, diminuir o poder de compra e deixar a situação das famílias muito mais apertada. E, naturalmente, também, muitas contas terminam sendo empurradas para o cartão de crédito, o que aumenta o valor da fatura e termina por entrar num ciclo, numa bola de neve, que contrai mais dívidas e algumas delas terminam por deixar de ser pagas, ou seja, vem aí a inadimplência. E o aumento também, acesso à renda maior, as pessoas tendo acesso a uma renda mensal um pouco maior, que é muito importante, nem correu para o lado que é o mais natural, para o consumo, para o varejo, para o alimento. A gente ainda tem aí o advento das bets, que muita gente, principalmente classe C e D, terminaram por está colocando dinheiro nisso, acreditando que pode mudar de vida. E, na verdade, estão gastando também uma fatia poderosa do orçamento que poderiam contribuir com as despesas de casa. E, nessa hora, termina por perder dinheiro e se endividar ainda mais, porque o dinheiro que foi perdido através de jogos, entre outras escolhas que não foram as melhores, terminam precisando ser, de alguma forma, usado para pagar luz, pagar água, pagar alimentação. Em muitos casos, cartão de crédito, empréstimo, cheque especial, e aí a dívida, em muitos casos, a inadimplência. Professor, quando a gente olha para essa inadimplência, ela vinha numa rota de alta, mas estabilizou alguns meses na casa de 30%, o que é algo também muito significativo. Nós estamos chegando num fator que é muito sazonal, que é o final do ano, né? E aí as pessoas recebem o 13º, elas vão comprar alguma coisa para entregar de presente para alguém. É possível que esse dado ele acabe flutuando negativamente diante de um cenário como esse. Queria aproveitar até sua presença aqui para pegar algumas dicas para ajudar quem está em casa, como evitar uma piora para que essa porcentagem não mostre um cenário muito ruim para os brasileiros.
Esse momento é muito bom, Alberto. Esse momento é muito bacana porque a gente tem uma injeção grande de receita, de renda na economia. O 13º tendo a sua primeira parcela paga nesse mês. No próximo mês de dezembro, a segunda parcela. Entre as possibilidades, claro, a depender da classe, da área que trabalha, de bonificações e uma renda extra de fim de ano que termina por entrar e movimentar muito a economia. Então, ao receber essa renda extra, é importante que a pessoa faça escolhas mais conscientes de a que deve destinar essa renda. É para pagar alguma dívida, para terminar o ano mais tranquilo? É fazer uma reserva de emergência para enfrentar desafios que sim ou sim terminam por acontecer ao longo do ano? É para comprar alguma... Enfim, tomar decisões e fazer escolhas mais conscientes para que evite problema. Isso é muito importante. Só que na contramão disso a gente tem uma Black Friday que vem para tentar te levar a primeira parcela do 13º e o Natal em seguida. Então é um momento que muitas pessoas conseguem sim reduzir o endividamento e aproveitar a renda extra de fim de ano, 13º, para se organizar, só que aí vem o começo do ano. Impostos, material escolar e tantas outras demandas que termina por já começar uma nova desorganização. Então é preciso sim calma, reflexão, planejamento para fazer escolhas melhores e, sobretudo, priorizar o equilíbrio financeiro, que, claro, para muitas pessoas é bastante desafiador, já que a gente tem um salário mínimo muito defasado no Brasil, uma vez que o ideal, segundo o Diese, era que fosse acima de R$6.000, e a gente tem uma parte absoluta, muito grande da população que ganha entre 1 e 2 salários mínimos. Muito bem lembrado, professor. Dicas valiosas também. Nós sabemos que vivemos num país que é continental, com diferenças que são muito notáveis, realidades bem distintas, entendendo que, de algum modo, é evitar que o pior aconteça. Esse endividamento, seja qual for a classe social, é uma baita de uma dor de cabeça. Entender que a gente consegue, de alguma forma, tentar manejar diante das possibilidades individuais de cada um. Doutor, professor, muito obrigado. Foi um prazer recebê-lo aqui para conversar com a gente e já passar essas dicas para quem nos acompanha. O final do ano está chegando, é uma época boa, injeção de dinheiro, mas é preciso ter responsabilidade também. Foi um prazer recebê-lo aqui. É isso. Mão na consciência, pé no chão para que a gente siga da melhor forma. Até mais, professor.